Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais antigas mesmo da humanidade. Uma que sobreviveu milênios, né? Em tabuletas de argila. Exatamente. A Epopeia de Gilgamesh. A nossa ideia aqui é tentar entender por que essa história, escrita há mais de 4.000 anos, ainda fascina tanto a gente. E tem muita coisa para explorar. O herói, a jornada dele. E aquela versão surpreendente do Grande Dilúvio, que é bem mais antiga que a da Bíblia. É um ponto de partida incrível, né? Porque não é um livro como a gente conhece hoje. Não mesmo. A epopeia é, na verdade, um quebra-cabeça. Um conjunto de poemas, sabe? Sobre esse rei semideus Gilgamesh, que governou a cidade de Uruco. Lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Isso. A versão mais completa que a gente tem é do século 7 a.C., da biblioteca do rei Assurbanipal. Mas essa já era uma cópia de uma cópia. Já existiam outras versões antes. Muitas. Tem fragmentos do século 20 a.C., e a história com certeza já era contada oralmente muito antes disso. Quer dizer, é uma história que foi recontada por mais de 1.000 anos até chegar nessa versão que a gente chama de completa. Exato. Bom, para entender a história, acho que a gente precisa entender o mundo dela. Quem eram os sumérios? O cenário é fundamental. Os sumérios se estabeleceram ali no sul da Mesopotâmia, naquela área super fértil entre os rios Tigre e Eufrates. As fontes mostram que as primeiras cidades surgiram ali por volta de 5.000 a.C. Mas não era um império unificado. É mais fácil pensar como na Grécia Antiga, sabe? Uma coleção de cidades-estado, cada uma com seu rei. Mas elas compartilhavam a cultura, a religião. Sim, isso sim. Tinha essa unidade cultural. E eles eram, nossa, incrivelmente avançados. A gente lê sobre matemática, engenharia, astronomia. Eram pioneiros de verdade. Desenvolveram sistemas de irrigação que, transformaram o deserto. Mas a grande invenção, a que mudou tudo, A escrita. a escrita cuneiforme. Por volta de 3.500 a.C. É por causa dela que a gente pode conversar sobre Gilgamesh hoje. É o que permitiu que a memória virasse algo permanente, né? Não era só para registrar negócios, era para registrar mitos, leis, as histórias deles. Exatamente. A escrita deu a essa história a imortalidade que o próprio herói tanto buscou. E uma cultura tão avançada produziu um rei famoso. Mas aí vem a pergunta: Gilgamesh foi uma pessoa real ou é só uma lenda? Tudo indica que ele foi real. Existe um documento fascinante, a Lista dos Reis Sumérios, que é tipo uma crônica dos governantes, e o nome dele tá lá, Quinto Rei de Uruk. Isso, com um detalhe curioso. A lista diz que ele reinou por 126 anos. 126. Ok, aí a gente já vê a lenda começando a tomar forma. Só um pouquinho, mas tem mais. Outro texto, a inscrição Tumal, fala de obras que Gilgamesh fez em templos. Então a ideia é que ele foi um rei de verdade, tão marcante que os feitos dele foram sendo amplificados. Exato. Para eles, a linha entre história e mito era muito fina. O sobrenatural era parte do mundo real. E uns 400 anos depois da morte dele, Gilgamesh já era visto como um semideus. E é assim que o poema o descreve: 2/3 Deus e 1/3 humano. O texto fala que os deuses deram a ele um corpo perfeito, grande beleza, coragem. Uma descrição em tanto. A gente espera um herói exemplar. Mas não é bem isso que a gente encontra no início da história, certo? Longe disso. No começo, Gilgamesh é um tirano, arrogante, abusa do poder, oprime o povo. Tem uma citação terrível do povo clamando aos deuses. Sim, eles dizem: sua luxúria não poupa uma só virgem para o seu amado, nem a filha do guerreiro, nem a mulher do nobre. Eles estavam desesperados. É uma acusação muito pesada. O rei agindo como o maior predador da cidade. E a resposta dos deuses? Não é bem uma punição. Não, é uma solução bem criativa. Eles criam um rival à altura. E aqui a história fica muito interessante. Surge Enkidu. A deusa Araru o molda do barro. E ele é o oposto total de Gilgamesh. Se Gilgamesh é a Cibade, a civilização, Enkidu é a natureza pura. Cabelos longos, corpo peludo, vivia com os animais. E desarmava as armadilhas dos caçadores. Ele era o protetor do mundo natural. O simbolismo é muito forte. O homem civilizado, mas corrupto,
contra o homem selvagem, mas puro. E o processo de humanizar o Enkidu é fascinante. Muito. Uma prostituta é enviada para seduzi-lo e eles ficam juntos por 7 dias e 7 noites. E depois disso ele muda completamente. Totalmente. Ele perde a força e a velocidade selvagens, mas ganha conhecimento, os pensamentos do homem. Os animais que eram seus amigos agora fogem dele. Ele troca a inocência pelo conhecimento? É uma troca profunda. E já civilizado, ele vai para Uruk desafiar o tirano. O confronto deles é épico, né? Uma batalha de titãs no meio da cidade. E, para surpresa de todo mundo, Gilgamesh é derrotado. O homem da natureza vence. Vence. Mas Enkidu poupa a vida dele. E nesse momento a rivalidade vira uma amizade inseparável. E é essa amizade que transforma Gilgamesh no herói de verdade. É muito moderno isso, né? Não é um dever divino que o conserta. É a amizade com igual. Exatamente. Agora, como uma dupla, eles partem para grandes feitos. A primeira aventura é na Floresta de Cedros para matar o guardião, o gigante Ambaba. Um ato de tremenda arrogância também. Com certeza! Mas eles conseguem e voltam para Uruk como heróis, celebridades. O sucesso é tanto que atrai a atenção da deusa Inanna, ou Star. E ela se declara para ele. Só que Gilgamesh não só a rejeita, ele a humilha publicamente, listando todos os amantes que ela teve e que tiveram fins trágicos. Uma atitude ousada, para não dizer estúpida, com a deusa da guerra. É o auge da arrogância. Isso mostra muito sobre os deuses mesopotâmicos. Eles são poderosos, mas também vingativos, caprichosos. E Inanna fica furiosa, claro. Ela exige que o pai dela, Anu, entregue o touro celeste para destruir Uruk. Mas, de novo, a dupla de heróis derrota a criatura. Só que isso foi a gota d'água. Os deuses se reúnem. E decidem que um dos dois tem que morrer. Como Gilgamesh parte Deus, a punição cai sobre Enkidu. Ele fica doente. E depois de 12 dias de muito sofrimento, ele morre. Esse é o grande ponto de virada da epopeia. Totalmente. Gilgamesh, o rei invencível, encara algo que ele não pode derrotar: a morte. A dor da perda o destrói. Ele não aceita. Fica dias chorando ao lado do corpo esperando que o amigo volte. E só quando o corpo começa a se decompor é que a ficha cai. E com isso vem o terror. Se Enkidu morreu, ele também vai morrer. E esse medo da própria mortalidade o lança da sua maior jornada, a busca pela vida eterna. Ele decide encontrar o único homem que se tornou imortal, Utnapishtim. E a história de como Utnapishtim se tornou imortal é a versão suméria do Grande Dilúvio. Exato. E é aqui que a gente tem uma das maiores surpresas do épico. A história é séculos mais antiga que a de Noé, no Gênesis. As semelhanças são impressionantes. Vamos comparar. Qual é o motivo do dilúvio na epopeia? É uma diferença teológica gigante. Os deuses decidem acabar com a humanidade porque ela estava barulhenta demais. Barulhenta. Isso. O texto diz que o alvoroço dos humanos é intolerável e o sono já não é mais possível. Puxa vida. Os deuses são tipo vizinhos poderosos e mal-humorados? Na Bíblia, o motivo é a maldade humana, é algo moral. Exatamente. Mas a partir daí, as semelhanças se acumulam. Utnapishtim é avisado num sonho. Noé, diretamente por Deus. Mas ambos recebem ordens para construir um barco. E salvar a família e a semente de todas as criaturas vivas. Isso. E os dois usam pássaros para encontrar terra firme. Utnapishtim solta uma pomba, uma andorinha e um corvo. Noé, um corvo e uma pomba. O padrão é o mesmo. E quando eles desembarcam numa montanha, a primeira coisa que fazem é um sacrifício. E nas duas histórias, os deuses sentem o doce cheiro. Como recompensa, Utnapishtim e a esposa ganham a imortalidade. Então, quando Gilgamesh finalmente o encontra, ele pede o segredo. E Utnapishtim oferece um teste. Fique acordado por 6 dias e 7 noites. E o grande herói falha miseravelmente. Ele dorme quase na mesma hora. É um momento tão humano.
a imortalidade não é para ele. Mas ainda tem uma última esperança. Uma planta no fundo do mar que devolve a juventude. Isso. A esposa de Utnapishtim conta para ele. Gilgamesh mergulha, amarra pedras nos pés e consegue pegar a planta. Ele tem uma segunda chance nas mãos. E o final é agridoce. É a parte mais profunda da história. Com certeza. No caminho de volta, ele decide compartilhar a planta com os anciãos de Uruk. Ele para tomar um banho e deixa a planta na margem. E uma serpente, atraída pelo cheiro, a rouba. Ela come a planta e, na hora, troca de pele, rejuvenescendo, e vai embora. Ele perdeu tudo. A chance da imortalidade, a chance da juventude. Ele se senta e chora. Mas quando ele volta para Uruk, de mãos vazias, ele já não é mais o mesmo. A jornada o transformou. A sabedoria não era vencer a morte. Era entender o que fazer com a vida que se tem. A serpente é um símbolo poderoso. A natureza se renova. É um ciclo. Ele faz parte do ciclo, mas não pode controlá-lo. Então, no fim, a verdadeira imortalidade que ele encontra é o legado dele. O poema começa e termina com ele admirando as muralhas de Uruk. O que ele construiu é o que fica. E o impacto cultural disso é imenso. Os temas, amizade, imortalidade, a busca por significado, tudo isso ecoa em Homero, em Hércules e até hoje. As fontes mencionam referências em jogos como Final Fantasy, Civilization. O fato de estarmos aqui, milhares de anos depois, discutindo essa história, é a maior prova do poder dela. E para um pensamento final, tem um fragmento da história em que Gilgamesh é levado aos céus por uma águia. E ele descreve a terra de cima. Uma passagem impressionante. Ele diz que o mundo é azul e redondo. Isso, milênios antes de qualquer prova que a gente tivesse. Então fica a reflexão que outros conhecimentos, que outras visões de mundo dessas civilizações antigas ainda estão por aí, perdidos em pedaços de argila, esperando para serem redescobertos.